livro do profeta Jeremias, capítulo 13, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 13, de 1 a 11. Assim me disse o Senhor: vai, compra para ti um cinto de linho e põe na tua cintura, mas não o ponhas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus em minha cintura. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez: toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e o escondi junto ao Eufrates, conforme o Senhor havia me ordenado. E passados muitos dias, o Senhor me disse: levanta-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Então veio a mim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo perverso, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração e que segue outros deuses a fim de servi-los e adorá-los, ficará como este cinto que não presta para nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor, para que fossem para mim povo, nome, louvor e glória, mas não quiseram ouvir, Queridos irmãos, o orgulho é uma praga na alma humana. O orgulho é uma das coisas que acende a ira de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele orientou a Timóteo da seguinte maneira, que ao escolher alguém para ser bispo ou presbítero ou pastor, não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Para que não se torne orgulhoso. Satanás foi um anjo criado por Deus e por causa do orgulho, da soberba, da vaidade, ele foi condenado. E Paulo diz que o pastor não deve ser novo, porque jovens normalmente se ufanam, se gabam, quando conseguem, por exemplo, bons resultados. E todo aquele que é orgulhoso e soberbo, ele receberá a mesma condenação do diabo. Porque Jesus nos evangelhos e os apóstolos nas cartas disse diversas vezes que Deus resiste aos soberbos, Deus concede graça aos humildes. Jesus disse: todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Existem profecias no livro de Jeremias, no livro de Isaías, contra o orgulho de Israel, o orgulho do Egito, o orgulho de Moabe, nações que se orgulharam, que se ufanaram do que eram. E o protesto divino e a ameaça divina. Portanto, o orgulho
é capaz de fazer com que cada um de nós se torne ingrato, cada um de nós se torne autossuficiente, cada um de nós atribua a si mesmo o que é, o que faz e o que tem, faz com que cada um de nós fique cego, surdo e o nosso coração se endureça a ponto de menosprezar, desprezar, porque todo orgulhoso, ele se autoexalta. E quando há uma autoexaltação, há um menosprezo. Não canta como eu, não prega como eu, não ensina como eu, não sabe como eu, não tem o que eu tenho, não chegou onde eu cheguei. Orgulho, envaidecer-se. E o apóstolo Paulo chega a dizer: todo aquele que se gloriar, glorie-se em Cristo. A nossa glória, Deus diz para o seu povo através de Jeremias: aquele que se gloriar, o sábio não se glorie na sua sabedoria, o forte não se glorie na sua força. Se há algo para nos gloriar ou nos orgulhar, que nós nos orgulhemos de Cristo, no sentido de gloriar, porque Ele tem mérito, Ele é o Senhor. Então, muito, muito cuidado com o orgulho no coração, porque é o orgulho que faz com que as pessoas não se arrependam, com que as pessoas não confessem seus pecados, não admitam seus erros. Crianças pequenas, ainda bem pequenas, em tenra idade, quando erram, e você às vezes é obrigado a perguntar: você tem alguma coisa para me dizer? E a criança fica travada, porque ela precisa dizer: eu errei, me desculpa. Mas o orgulho em crianças pequenas, a criança já é o pecado original. A essência do pecado é o orgulho, é a soberba. E enquanto o orgulho nos dominar e a soberba, nós nunca seremos humildes, nós nunca nos humilharemos diante de Deus e nunca jamais haverá perdão, reconciliação e restauração. Então o orgulho é terrível. Deus teve que tratar o orgulho de Judá, a região sul da Palestina, e o grande orgulho de Jerusalém. Uma nação que se tornou soberba, no ápice, no auge da colheita das bênçãos de Deus. A nação se ufanou, a nação se ensoberbeceu, se tornou uma grande potência, muito rica, fronteiras bem grandes. Viveu no 8º século, quando Isaías estava presente, o ápice do poder, da prosperidade e das bênçãos. E advertidos por Deus através de Moisés, antes de entrar na terra prometida, segundo o livro de Deuteronômio, Deus lhes advertiu dizendo: cuidado para não esqueceres, sou eu quem tirei vocês do Egito, fui eu quem os conduziu, fui eu quem os introduzi na terra, que lhes dei a vitória sobre nações maiores, mais numerosas, mais fortes, mais bem equipadas e mais bem armadas. As fontes das bênçãos, cuidado para não se esquecerem quando estiverem instalados e usufruindo das bênçãos de Deus. Cuidado para que o coração não se ensoberbeça. Mas foi justamente o que aconteceu. E Deus agora vai tratar da soberba, do orgulho, do grande orgulho de Jerusalém. E como Deus fez isso? Queridos irmãos, através do exílio. E aqui, Deus, através de um ato simbólico, Ele usa Jeremias, através de um ato simbólico, para ensinar a sua nação o que Deus iria fazer com o orgulho da nação. Deus disse, por 4 vezes, Deus fala com Jeremias. A primeira vez, o Senhor lhe disse: vai, compra para ti um cinto de linho. Não pensemos no cinto tão estreito como os nossos, que seguram as nossas calças. Pensemos num cinto, num pedaço de pano
um linho branco. O cinto assim era caro, só pessoas ricas usavam. Eles não só ornamentavam, mas também prendiam as grandes túnicas quando eram colocados e apertados na cintura. Cumpriam esse papel e o papel do embelezamento. E provavelmente Jeremias, ao andar com aquele cinto na sua cintura, ele chamou a atenção para si, ele atraiu a atenção para si. Quem sabe recebeu até elogios. E ele fez conforme Deus disse. E todas as vezes comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Jeremias era um homem que vivia em obediência. E tudo quanto ele fazia era conforme, era de acordo com a palavra do Senhor. E mesmo quando Deus nos dá algumas ordens que para nós parecem estranhas, bizarras, sem sentido, nós devemos obedecer. Porque a segunda ordem de Deus para Jeremias foi: me veio a palavra. A palavra visitou, é Jesus Cristo pré-encarnado. Ela foi enviada. O Senhor Jesus foi enviado a Jeremias, me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, e ela disse: toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, talvez por uma semana, por um mês ou até por alguns meses. E as pessoas de Anatote, cidade onde Jeremias morava, estavam elogiando e estavam realmente surpresas com aquele lindo cinto de linho ao redor do seu quadril e da sua cintura. E Deus disse: levanta-te, vai ao Eufrates, viaja entre 400 e 500 quilômetros, vai lá na Babilônia, onde tem o rio Eufrates. Você vai fazer esta viagem, que vai durar algum tempo, e você vai esconder ali, na fenda de uma rocha, este cinto de linho. E a Bíblia diz: então fui e o escondi junto ao Eufrates. Ele cavou, ele colocou na fenda de uma rocha. Mais uma vez Jeremias diz: conforme o Senhor havia me ordenado. Uma ordem estranha, uma ordem aparentemente sem sentido, mas lembremos, irmãos, que tudo quanto Deus nos ordena é como se fosse uma peça ou algumas peças de um quebra-cabeça com milhares de peças, aquelas peças que separadamente e afastada do quebra-cabeça não faz sentido algum, mas que colocado no quebra-cabeça compõe uma imagem. Muitas das direções, das orientações, das ordens de Deus para nós parecem não fazer sentido. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Por quê? Com que propósito? Qual terra? Deus não deu nada mais, mas Abraão obedeceu. E aqui nós aprendemos com Jeremias a necessidade de obedecer mesmo quando não faz sentido para nós. De obedecer mesmo quando nós não estamos compreendendo o que Deus está mandando fazer. Nós não estamos entendendo a razão dessa ou daquela direção. Por mais que ela nos pareça estranha, bizarra e sem sentido, cabe ao crente sempre, a cada um de nós em todo o tempo todo, obedecer, porque um dia fará sentido. Isso vai compor um plano divino, que para nós, no momento da obediência pela fé, e isso é obediência pela fé, é quando você não compreende, é quando você não entende, mas você crê na soberania, na sabedoria, na bondade de Deus, e que Ele não erra. A obediência da fé não é uma obediência que depende da compreensão, mas da certeza de quem Deus é, e de que Ele não nos dará qualquer direção que seja errada, que seja para o nosso mal. É a partir deste pressuposto, é uma direção divina, eu vou obedecer, mesmo que agora não faça sentido o que Deus está me pedindo para fazer. Mas Jeremias obedeceu. E a Bíblia diz no versículo 6, e passados muitos dias, talvez meses, não sabemos
quanto tempo? Novamente, pela terceira vez, o Senhor fala com Jeremias dizendo: levanta-te, vai ao Eufrates, mais uma vez 500 quilômetros, vai ao Eufrates a pé e pega o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então, em obediência, Jeremias viajou ao Eufrates, ao rio Eufrates, na Babilônia, e pegou o cinto do lugar onde eu havia escondido, na fenda da rocha. E o que aconteceu com o cinto? O cinto havia apodrecido. Aquele lindo cinto, aquele caro cinto de linho branco, com a umidade, ele apodreceu e não prestava para mais nada. O propósito do cinto era ornamentar. Como colocá-lo se ele agora podre, cheirando mal e com péssima aparência? Ao invés de atrair admiração, ele atrairia a repulsa, ele provocaria repulsa e afastamento de Jeremias e não a aproximação. Ele também não poderia mais cumprir o papel de amarrar e de segurar a túnica, porque apodrecido, à medida em que ele fosse enrolado e fosse dado o nó, ele romperia. Por isso, em virtude do apodrecimento, ele não serve para mais nada. Então, pela quarta vez, o Senhor falará e explicará para Jeremias o significado daquele ato simbólico. Então, verso 8, veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, do mesmo modo, exatamente como eu fiz o cinto de linho apodrecer, dando-te a ordem para enterrá-lo lá no Eufrates, do mesmo modo que eu fiz o cinto apodrecer, farei, eu, Deus, farei apodrecer o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Como? Vocês irão para o exílio, vocês irão para a Babilônia, vocês irão para o rio Eufrates, vocês vão passar 70 anos lá, e eu vou fazer com que esta soberba, este orgulho, apodreça. Palavra do Senhor. E aí, quem é Judá? Quem é Jerusalém? Verso 10. Este povo. Você pode dizer, os manauaras, você pode dizer, Manaus está em crise, está se referindo à população. Judá é a região, Jerusalém é a capital. E Deus diz, este povo perverso. Vejam as características do povo. Este povo, Deus sempre diz, meu povo. Mas agora, este povo soberbo, orgulhoso, prosa, autossuficiente, arrogante, ingrato, Deus diz, este povo perverso, o povo de Deus, tornou-se perverso. É impensável que o povo escolhido, a quem Deus se revelou, com quem Deus tratou, pudesse ficar assim. Povo perverso, povo que se recusa a ouvir as minhas palavras, a revelação especial de Deus, a lei, a revelação fora dada tão somente a Israel. Nenhuma das demais nações existentes naquela época receberam de Deus, nenhuma nação, a revelação especial. A revelação de Deus pela natureza é universal, é para todas as nações, porque o que de Deus se pode conhecer, através da criação, Deus se torna conhecido. Mas a revelação especial, a palavra, o falar de Deus, os conselhos de Deus, Deus se auto-revelando, revelando quem somos nós, a nossa condição, por que criou, para que criou, a revelação só Israel havia recebido. Mas é um povo que se recusa a ouvir as minhas palavras. Tem as palavras de Deus, mas se recusa a ouvir, porque insistentemente Deus mandava os profetas para entregar o recado.
e eles escutavam, mas não ouviam. Por isso, ficamos muitas vezes surpresos com pessoas que estão aqui dominicalmente e de repente vem a notícia de um afastamento, de um rompimento e de tomar um curso de vida absolutamente, diametralmente oposto à fé cristã. E aí você diz, como pode se tornar perverso? Por quê? Porque se recusa a ouvir as minhas palavras. 3, um povo que caminha, vive segundo a teimosia do seu coração. Um povo obstinado, em outras traduções. O que é obstinação? Obstinação nada mais é do que teimosia de coração. Já viram uma criança teimosa? Ela teima, ela teima, ela teima. O pai diz não faz, ela faz. Teimosia. Um povo que caminha, que anda, que vive de acordo com, não a palavra de Deus, mas de acordo com a teimosia do seu coração. Um coração teimoso, insubmisso, rebelado contra Deus. Um povo, em quarto lugar, que segue outros deuses. O que significa discipulado? Significa seguir. Na metáfora do discipulado, seguir na condição e qualidade de aprendiz. Agora, com que propósito? A fim de servi-los e adorá-los. É por isso que quem segue Jesus, o serve e o adora. Porque o propósito do discipulado, do seguir, é adorar e servir. Mas aquele povo não seguia Deus para adorar a Deus e servir a Deus. Seguia outros deuses, a fim de servi-los e adorá-los. Por isso Deus diz, este povo perverso, que se recusa a ouvir a minha palavra, este povo que caminha segundo a teimosia do seu coração e segue outros deuses, este povo ficará como este cinto, apodrecerão na Babilônia. O cinto apodreceu, e porque o cinto apodreceu, não presta para nada. Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Deus fez um pacto com Israel. Deu-lhes a palavra, a proteção, vitórias, bênçãos sobre bênçãos. Deus os colocou na cintura. Eles eram um ornamento. Através de Israel, Deus queria atrair a admiração das nações. O propósito do cinto era ornamentar Jeremias. Era cumprir o propósito de prender a túnica. Mas um cinto podre não atrai admiração, gera repulsa. Agora, Deus, as nações, ao invés de se sentirem atraídas por Deus, através da instrumentalidade de Israel, o cinto, agora as nações profanam o nome de Deus. Deus disse, por causa do exílio, Nabucodonosor acha que ele é o tal e que os deuses da Babilônia são os tais, porque Israel perdeu a guerra, e quando se perdia uma guerra, concluía-se que o Deus daquela nação era inferior e mais fraco do que o Deus da nação vencedora. Deus diz, o meu nome foi profanado, o meu nome foi ridicularizado. Onde está o Senhor? Era a pergunta. Então Deus diz, esta nação ficará como este cinto, não presta para nada. Uma coisa que não presta para nada é inútil. Deus escolheu o seu povo para ser instrumento. A Bíblia nunca trata da eleição querendo explicar a razão. Sempre explica o propósito. Eleitos para cumprir um propósito. A razão da eleição não é explicada. O propósito é explicado. Deus elegeu Abraão, Isaque e Jacó. Israel é o povo eleito, escolhido para cumprir uma missão. Mas se o orgulho fez com que eles deixassem de seguir, se tornassem perversos,
continuassem a seguir a teimosia do seu coração e deixassem de ouvir, então não serve para nada. O propósito para o qual Deus escolheu, salvou o povo de Israel, a missão que aquela nação tinha que cumprir, Israel não podia cumprir. Então Israel não servia para nada, porque Israel não foi eleita para ser exaltada, a nação. Israel não foi eleito para ser elogiado. Foi para cumprir um propósito. Deus queria que as nações, pela instrumentalidade de Israel, o conhecessem, o adorassem e o amassem. Mas o orgulho, a soberba de Israel, fez com que eles atribuíssem a si toda a prosperidade, todas as bênçãos, tudo o que eram, tudo o que conquistaram. E quando eles se orgulharam do que eram e do que tinham, eles foram ingratos para com Deus, eles se esqueceram de Deus e por isso se tornaram perversos, se tornaram pessoas que se recusam a ouvir a palavra. Olha o que o orgulho faz com a alma humana. Cuidado com o orgulho no seu coração. Você pode se tornar perverso. Você vai parar de ouvir a palavra. Você vai escutar, mas o seu coração vai endurecer e você não vai ouvir. Terceiro lugar, ao invés de ser guiado pelo Espírito, você será guiado pelo seu coração teimoso, que teima em dizer, você está certo, quando você está errado. Continue agindo assim, corroborado, endossado por um coração enganoso. Se você acredita no teu coração teimoso, você vai teimar com Deus, porque a essência do pecado é isso, é obstinação. É isso que o orgulho faz conosco, comigo, com você. Por isso o orgulho destrói o nosso relacionamento com Deus. Nós não prestamos para nada. Se temos orgulho, Deus vai fazer o nosso orgulho apodrecer. Sabe para quê? Porque Deus quer nos usar. Deus não usa soberbos, presunçosos, cheios de si. Paulo deixa claro que Deus o usou para operar sinais, prodígios e maravilhas. Deus lhe deu revelações que ele nem sequer podia comentá-las, de tão elevadas e grandiosas. Sabendo Deus que dificilmente um ser humano é tão usado por Deus nesse nível, e ele se conserva humilde, que Deus permitiu que o diabo botasse um espinho na carne de Paulo, para que eu não me ensoberbecesse, para manter Paulo humilde, e para poder continuar a usar o apóstolo Paulo, ele tinha que continuar humilde. Para mantê-lo humilde, Deus colocou um espinho na sua carne. E ele pediu, Deus tira, e Deus disse, não tiro. A minha graça te basta, o meu poder, ele se aperfeiçoa, não no orgulho, mas na fraqueza. Então, Deus fez apodrecer o orgulho de uma nação soberba, que não prestava para mais nada. Ela não servia para ser usada por Deus para os objetivos e os propósitos que Deus criou aquela nação. Israel só pôde ser usado depois que o seu orgulho apodreceu na Babilônia. Pois, verso 11, assim como o cinto se apega à cintura do homem, sim, o cinto está apegado, amarrado no quadril, na cintura. Assim eu fiz. Deus botou Israel na sua cintura. Deus salvou, libertou. Deus fez uma aliança, um pacto, abençoou. Deus colocou o seu povo. Deus se vestiu do seu povo na sua cintura para ornamentá-lo, para atrair admiração, para que através de Israel as nações admirassem e quisessem adorar o Deus vivo e verdadeiro. E ele está dizendo, assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor. Como?
libertando e fazendo pacto. Para quê? Para que fossem para mim povo. Em Êxodo 19, por ocasião da aliança, Deus disse: vós sereis o meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, com que propósito Deus fez um pacto? Para que fossem para mim povo, povo de Deus, povo santo, diferente, moralmente diferente, espiritualmente diferente de todas as demais nações, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, para que fossem para mim nome, no sentido de fama. Fama. Deus seria elogiado, o nome de Deus. Eu construí um nome, uma reputação, uma fama. Então, Israel foi liberto do Egito. Deus fez um pacto com aquela nação para que aquela nação fosse povo, nome, fama, para Deus, reputação. As nações diriam: que nação sábia, que nação santa, que nação ordeira, que leis maravilhosas. E Deus ficaria famoso. As nações o adorariam e o admirariam. Louvor. Está lá no livro do profeta Isaías, Deus dizendo: povo que eu criei para o meu louvor. Israel não foi escolhido por causa dele. Irmãos, o grande erro da doutrina da eleição é pensar que ela nos torna os queridos de Deus, os preferidos de Deus. Israel entendeu que as nações eram os cães. Desprezaram as nações porque disseram: somos os escolhidos, os queridos de Deus. Mas Deus não os escolheu por causa deles. Deus os escolheu por causa das nações, para usar, assim como Deus nos escolheu, por causa dos outros, para abençoar os outros. A razão da eleição não sou eu, não é me abençoar, é abençoar os outros. Ao verem as bênçãos de Deus na minha vida, as pessoas dirão: eu quero o Deus do Jorge Max, eu quero o Deus da Naide, eu quero o Deus da Rai. Por quê? Porque aqui está uma vida diferente. Então o propósito era o louvor. Deus diz: um povo que eu criei para o meu louvor. Deus seria louvado. As nações louvariam o Senhor quando vissem a obra de Deus em Israel. E glória, vejam, povo, nome, louvor e glória. Para isso Israel foi salvo. Para isso Deus fez um pacto com Israel. Mas o orgulho fez com que aquela nação não cumprisse esses propósitos. E agora, apodrecidos, 70 anos de exílio, eles não iam servir para mais nada. Para esses propósitos, eles não serviram. Irmãos, que tristeza. Quanta gente soberba, quanta gente que se gaba, que se acha, que se ufana. Pessoas que conseguem pouco já começam a se julgar muita coisa. Há pessoas que, por conquistarem concursos, não é? Como diz assim, numa determinada carreira, se os juízes se consideram, não é, semideuses, os desembargadores se consideram deuses, os supremos. Tanta soberba, tanta vaidade, as pessoas acham. Porque as pessoas querem poder e dinheiro. Um pastor me disse: eu serei respeitado, eu vou ter a maior igreja de Manaus, vão me respeitar. Ele não queria uma grande igreja porque ele amava os perdidos, ou para que Deus fosse glorificado, mas para que ele fosse respeitado, para a sua própria glória. Hoje nem sequer, meus irmãos, ele frequenta igreja, quanto mais pastorear uma igreja. O orgulho, a soberba. Tudo que Deus te der, tudo que Deus fizer na sua vida, se humilhe e diga: foi Deus. O orgulho vai atrair o castigo de Deus. Vai fazer você ficar perverso. Vai endurecer seu coração. Você vai viver de acordo com o seu coração teimoso. Você vai seguir a si mesmo, mas não a Cristo.
E Deus terá que colocar você no exílio, e a mim também no exílio. Igrejas vão para o exílio, pessoas vão para o exílio, para apodrecer o grande orgulho, a grande soberba, até que nós, humilhados e humildes, possamos servir para alguma coisa. Gente soberba não presta para nada aos olhos de Deus. Deus resiste aos soberbos. Deus concede graça aos humildes. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Não deixe. Cantou bem, dê glória a Deus. Pregou bem, dê glória a Deus. Ensinou bem, dê glória a Deus. O que quer que você faça, dê glória a Deus. Conquistei, dê glória a Deus. Porque se o seu coração se ensoberbecer, então esse orgulho afastará você de Deus. Romperá seu relacionamento com Deus. Romperá o seu relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os pais e com os irmãos. Há tanta inimizade, há tantas pessoas que vivem brigadas há tanto tempo. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Nenhuma das partes tem coragem de pedir perdão e procurar a reconciliação. E eu já ouvi pessoas me dizerem: quanto tempo eu passei brigado com uma pessoa tão boa, deixei de usufruir daquela amizade, passei tanto tempo, não é, na inimizade, e eu perdi. Quantos casais, eu já vi pessoas no leito de morte dizerem: tanto orgulho para quê? Eu estou aqui agora numa cama para morrer. E quantos relacionamentos rompidos? Sabe por quê? Porque não teve coragem. Quantos maridos vão chorar quando as esposas morrerem dizendo: quanto tempo vivemos brigados, como poderíamos ter vivido em paz? Quantas esposas vão chorar quando o marido morrer dizendo: poderíamos ter vivido tão bem e vivemos tão mal, porque o orgulho nos impediu de procurar a reconciliação. Queridos irmãos, o orgulho aos olhos de Deus é terrível, a soberba é terrível. E nós temos que tratar isso. Toda e qualquer jactância, vaidade, fanismo, tudo o que promove a autoexaltação, promoverá a oposição divina. Deus, através deste ato simbólico, fez isso. E a última palavra do texto é: mas não quiseram ouvir. Sabe por quê? Porque o orgulho nos impede de ouvir. O coração endurece, a vaidade toma conta e a pessoa não escuta mais. Então, queridos irmãos, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que toda a altivez de nossa alma, toda a soberba do nosso coração caiam por terra. Que nós nos humilhemos diante de Deus e também tenhamos a coragem de ser humildes uns diante dos outros, para pedir perdão, para dizer: eu errei, eu contribuí para que estas coisas estivessem como estão, me perdoa. Seja humilde, porque vale muito mais a reconciliação do que pessoas infelizes dizendo: eu venci. Às vezes você vence, mas é derrotado. Que vitória é essa, se o resultado é a manutenção do conflito? Isso não é vitória alguma. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus nesse momento e peça: Senhor, quebranta meu coração. Um coração quebrantado e contrito, disse o Senhor, Ele não desprezará. Que toda vaidade caia por terra. E se tivermos que nos gloriar de alguma coisa, nos gloriemos na cruz de Cristo, com Jesus Cristo crucificado.